Você realmente acredita? Quais são as suas expectativas em Cristo? O que você acredita que a graça de Jesus pode fazer na sua vida? A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas eu preciso te perguntar, você acredita nisso de verdade? Nós já ouvimos tantas vezes sobre o poder de Deus. Já lemos sobre milagres, sobre portas abertas, sobre vidas transformadas. A Bíblia está cheia de testemunhos de homens e mulheres que viveram o sobrenatural. Ainda assim, quando chega a nossa vez, hesitamos. Às vezes pensamos, será que isso pode acontecer comigo? Será que essas promessas ainda são para hoje? Ou será que eram apenas histórias do passado? Mas essa palavra não é antiga. Ela é viva. E o mesmo Deus que fez ontem continua sendo capaz hoje. Talvez exista uma batalha dentro de você. Uma parte quer crer. Outra parte lembra das decepções, das frustrações e das vezes em que nada aconteceu como você esperava. Mas hoje, Deus está te chamando para confiar novamente. Ele é poderoso. Ele continua no controle. E Ele ainda faz infinitamente mais. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho acreditar. Talvez você ame a Deus. Talvez você sinta o amor dele no seu coração. Mas ainda exista uma guerra dentro de você. Uma batalha silenciosa que ninguém vê. Uma luta entre fé e medo. Entre esperança e dúvidas antigas. De um lado, a voz de Deus dizendo que você pode, que há mais, que Ele tem planos maiores. Do outro lado, as vozes que você ouviu a vida inteira dizendo que você não consegue, que não nasceu para coisas grandes, que precisa se contentar com pouco. E essas vozes entram em conflito dentro de você. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era capaz. Talvez a vida tenha te ensinado a esperar sempre o pior. Talvez as decepções tenham mudado a forma como você enxerga o futuro. Mas existe uma verdade poderosa. A voz de Deus sempre será maior que qualquer voz do passado. E mesmo que hoje pareça uma guerra difícil, essa guerra não é eterna. Todo conflito no coração do crente chega ao fim quando a verdade de Deus cria raízes profundas. O Senhor não apenas fala com você, Ele transforma você. Ele renova a sua mente. Ele cura a sua história. Ele muda a forma como você se vê. Se existe uma batalha dentro de você hoje, não se condene. Isso faz parte do processo de transformação. Mas decida algo agora. Não deixe as vozes antigas vencerem. Declare com fé: Senhor, transforma a minha mente. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pare por um momento e absorva isso. Deus não está tentando descobrir como resolver a sua vida. Ele não está procurando forças para agir. Ele não está limitado pelas circunstâncias que te cercam. Ele já é poderoso. Ele já é capaz. Ele já pode fazer. Agora. Muitas vezes nós olhamos para os problemas se pensamos que são grandes demais. Mas o tamanho do seu desafio nunca será maior que o poder do seu Deus. A Bíblia confirma isso em vários lugares. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, está escrito: Deus pode fazer abundar em vós toda graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. E em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus declarou: Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Isso significa que Deus não apenas tem poder, Ele se move em favor daqueles que creem. Ele não perdeu a capacidade de fazer milagres. Ele não mudou com o tempo. Ele não se esqueceu de você. Se hoje você precisa lembrar quem Deus é, grave isso no coração. Ele continua sendo poderoso. E se você crê nisso, declare com fé: Meu Deus é poderoso. Existe uma verdade espiritual que muda tudo quando entendemos. Muitas vezes pensamos que estamos esperando por Deus, mas, em muitos momentos, Deus está esperando por nós, esperando que creiamos de verdade, esperando que demos um passo, esperando que saiamos do lugar da dúvida e entremos no lugar da fé. Talvez você esteja há muito tempo pedindo algo ao Senhor, uma resposta, uma mudança, uma porta aberta, um milagre silencioso que só você e Deus conhecem.
E mesmo orando, lá no fundo existe uma voz dizendo: será que isso vai acontecer mesmo? Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar: a fé não é apenas esperar, a fé é responder. Fé é continuar mesmo sem entender. É confiar mesmo quando não vê sinais. É dar passos pequenos acreditando em um Deus grande. Talvez você esteja esperando sentir mais certeza para agir, mas muitas vezes a certeza vem depois do passo de fé, porque o sobrenatural começa onde termina o controle humano. Existe algo poderoso que acontece quando você decide acreditar de verdade. O ambiente espiritual muda, seu coração muda, sua expectativa muda. Aquilo que antes parecia distante começa a ganhar forma dentro de você. E, de repente, você começa a perceber: Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve pronto. Só estava esperando você alinhar sua fé com a promessa. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Perceba os verbos pedir, buscar, bater. Todos indicam movimento. Deus responde fé em movimento. Não precisa ser algo grandioso. Às vezes é uma oração mais ousada, uma decisão diferente, uma esperança que você se recusa a abandonar. Talvez seja você voltando a sonhar, voltando a acreditar, voltando a esperar coisas grandes de Deus. Lembre-se disso hoje. Deus não se intimida com sonhos grandes. Ele não se assusta com pedidos ousados. Ele não se limita pelo tamanho do seu passado. O que ele procura é um coração disposto a crer, mesmo que sua fé ainda seja pequena. Se ela for sincera, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez ainda existam dúvidas. Mas se hoje você decidir dar um passo de fé, o céu já começa a se mover ao seu favor. Então, nesta manhã, escolha sair do lugar da espera passiva e entre no lugar da fé viva. E se hoje você decide se mover em fé, declare com coragem: eu escolho crer, mesmo sem ver. Existe algo muito profundo que muitos cristãos demoram a entender. Às vezes pensamos que estamos esperando por Deus, mas, na verdade, Deus está esperando por nós, esperando que demos um passo, esperando que creiamos, esperando que nos movamos em fé. Talvez você esteja há anos pedindo algo ao Senhor, algo que parece distante, impossível ou grande demais. E no seu coração existe aquele pensamento silencioso: quem dera Deus fizesse isso por mim. Mas a fé não é apenas esperar, é responder. A fé é levantar mesmo com medo, é orar mesmo sem ver, é dar um pequeno passo confiando em um Deus grande. Muitas vezes, o milagre começa quando você decide acreditar, quando você decide orar diferente, pensar diferente, esperar diferente. Lembre-se, Deus não se intimida com sonhos grandes, não se assusta com pedidos ousados, não se limita pelo que você considera impossível. Ele apenas procura fé. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso significa que existe movimento espiritual quando você se move em fé. Hoje pode ser o dia de parar de apenas desejar e começar a crer de verdade. Talvez você não tenha uma fé perfeita, mas se tiver uma fé sincera, Deus pode fazer coisas extraordinárias. E se você decide hoje dar um passo de fé, escreva: eu escolho crer. Pai amado, hoje eu me coloco diante de ti com o coração rendido. Depois de tudo que ouvi e declarei nesta manhã, eu escolho não voltar atrás. Eu escolho não viver mais limitado pelos meus medos. Eu escolho não aceitar mais pensamentos que não vêm de ti. Hoje eu tomo uma decisão espiritual. Eu deixo para trás a mentalidade de escassez. Deixo para trás a incredulidade. Deixo para trás toda expectativa pequena que não reflete o teu coração. Eu escolho confiar em ti. Escolho crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Escolho acreditar que o Senhor ainda escreve histórias impossíveis. Escolho viver de acordo com a tua palavra e não com as minhas emoções. Pai, eu coloco diante de ti todos os meus sonhos, todos os meus planos, todas as áreas da minha vida que ainda precisam de transformação. Eu entrego meus desejos, minhas necessidades e até aquilo que ainda não tenho coragem de pedir.
Nada mais ficará escondido no meu coração. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer além do que eu posso imaginar. A partir de hoje, eu decido que o Senhor define os meus limites. O Senhor define o que é possível. O Senhor define o meu futuro. Eu não viverei mais baseado no que disseram sobre mim. Não viverei mais baseado no que vivi no passado. Viverei baseado na tua verdade. Como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu tomo essa promessa para mim hoje. Creio que uma nova mentalidade começa agora. Creio que uma nova fé nasce dentro de mim. Creio que um novo tempo se inicia pela tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor já está operando. Mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu descanso. Eu declaro que este será um dia diferente. Um dia guiado pela fé. Um dia marcado pela tua presença. E eu oro com confiança, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você hoje, escreva amém nos comentários. Isso é uma forma de declarar sua fé. E se você conhece alguém que precisa renovar a mente e voltar a acreditar, compartilhe essa oração com essa pessoa. Você pode ser a resposta que alguém estava esperando hoje. Que Deus abençoe sua vida e que sua manhã seja cheia da presença dele.